Você que está com a sua Bíblia aí, amado, abra comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 22. Nós vamos meditar nesse texto. Está aqui o Joãozinho conosco, a sua esposa, né? Uma alegria aí, tá? Ter vocês aí. Hoje nós tomamos uma medida de precaução, né? E os irmãos estão aqui, estão de máscara, né? Todo mundo de máscara, só o Lucas que estava cantando, o Diegão está de máscara, o Isaac também, a pastora. E o aumento de casos que teve, né? O Joãozinho, ele é uma pessoa envolvida publicamente, né? E certamente tem acompanhado aí como que a nossa cidade chegou acho que num dos piores momentos, né? E eu conversei com o meu líder, me orientei com o superintendente, pastor Davi, conversei bastante com a pastora Fernanda, e nós tomamos essa decisão para esse domingo, tá? Pastor, e domingo que vem? Domingo que vem é domingo que vem, irmãos, né? Domingo que vem nós vamos, de repente, estar em outra realidade, aí a gente também comunica os irmãos, manda a mensagem aí nos grupos e tenta avisar a todos acerca do culto ser presencial ou só transmitido online. E eu quero que você leia aí comigo Eclesiastes capítulo 2, verso 22. E você que está em casa, compartilha aí. Se você já mandou no início, manda de novo agora para mais 3 pessoas, manda para 10 pessoas, para 20 pessoas, que você possa ser agora um evangelista, um agente. Clica nesse botão aí, clica nesse botão e dispara para o maior número de pessoas que tiver, né? Se vocês estiverem aqui com seus celulares aqui, a pastora Fernanda, o Joãozinho estiver com o celular aí, a esposa do Joãozinho estiver com o celular aí, o Diegão tá ali, deve estar mandando, compartilhando, ó, isso aí. Vamos compartilhar, irmãos, vamos mandar. Nós não temos o povo aqui, então você está na sua casa, então provavelmente você, né, pode agora disparar aí para várias pessoas. Então vamos ler Eclesiastes capítulo 2, verso 22. Nós vamos ler o 22 e o 23. E diz assim o texto: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Pesado, né? O Salomão, autor de Eclesiastes, ele escreveu palavras assim bastante, classificaria como amargas, né? Ele, embora rico, embora sábio, e com uma compreensão da vida maior do que muitas pessoas da sua época, ele escreveu isso: que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Vamos falar com Deus, pedir para que o Senhor ministre nos nossos corações. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui, por cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor, nesse tempo, que estão aqui participando, Senhor, desta reunião, fazendo acontecer. Também aqueles que estão em casa agora, nos assistindo e participando conosco. Que o Senhor possa falar agora aos corações, que o Senhor possa ministrar agora no interior de cada vida, daqueles que agora assistem, Senhor, ao vivo, mas aqueles que vão assistir depois também, o Senhor possa alcançá-los, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém. Amados, todos, vou usar essa expressão, tá? Todos têm
obstáculos na sua vida. Todos têm dores na sua vida. Todos, em algum momento, atravessam um tipo de sofrimento. E se você, talvez, já passou por algum sofrimento na sua vida, se você já passou por uma dor, como Salomão descreve aqui, se você já passou por algum contratempo, vou chamar também de contratempo, se isso já chegou na tua vida em algum momento, ou talvez você está atravessando isso agora, quero dizer uma coisa para você: bem-vindo à vida. A vida é assim. A vida é com obstáculos. A vida tem barreiras. Algumas são grandes, algumas são enormes, outras são pequenas, mas a vida tem barreiras. A vida possui obstáculos. E como nós estamos nessa série falando sobre renovação do pensamento, amados, a renovação do pensamento não vai mudar a altura do obstáculo. Entendi isso, Isaac? Vou usar vocês que estão aqui, tá? Ainda bem que vocês estão aqui, porque senão eu fico nervoso se ninguém está falando só com um celular. Então a renovação do pensamento não vai mudar a altura do seu obstáculo. Vai deixar ele numa altura média, vai deixar ele baixinho, vai deixar ele mais alto. Não, a renovação do teu pensamento não vai mudar o que está fora, vai mudar aqui dentro. Estão entendendo isso? Você vai enxergar aquele obstáculo diferente. Ele não vai mudar, mas você vai mudar. Então, a adversidade, o obstáculo, o contratempo, como você quiser chamar, a dor, existe uma possibilidade de você enxergar algo de positivo. Ao invés de você enxergar pedras, você pode enxergar nelas recurso para que você construa um degrau. Estão entendendo, irmãos? Você que está em casa, está entendendo? Vamos olhar para José. José, ele passou por muitas adversidades, muitos contratempos, e aquilo que parecia que estava atrasando a vida dele, aquilo que parecia que estava impedindo ele de chegar no sonho, no propósito que Deus havia dado, tinha um bloqueio. Ele ora foi vendido pelos seus irmãos, depois ele foi acusado de coisas que ele não fez, ficou preso, parece até abandonado, esquecido lá por muitos anos. Mas aquilo, amados, na verdade não eram obstáculos, não eram barreiras, mas aquilo na verdade eram degraus. Degraus aonde ele podia pisar e subir, e levantar um pouco mais a sua capacidade, a sua condição, para então cumprir o propósito que Deus havia estabelecido para a vida dele, que desde o início era governar aquela nação, que desde o início era governar o Egito, mas ele precisava subir, ele precisava crescer. Então você pode olhar para uma dor que você está atravessando, por uma adversidade que você está enfrentando, por uma enfermidade que está chegando na sua vida, você pode olhar para ela simplesmente como um momento de tristeza, um momento de amargura, até mesmo como Salomão escreveu aqui. Mas se você permitir com que a sua mentalidade seja renovada e você passe por uma metanoia, aquilo não só será apenas um obstáculo, uma adversidade, mas vai ser algo com propósito para que você melhore, para que você se torne ainda mais capaz, como diz a palavra de Deus, de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E o homem, o ser humano, ele é capaz de superar qualquer dor, desde que
exista nela um propósito. Desde que exista nela, por trás dessa dor, uma recompensa. O nome da esposa do Joãozinho mesmo eu me esqueci. A Lúcia. Irmã Lúcia, você tem filhos, né? 4. Você consegue lembrar da dor do parto? Doeu, né? Eu não vou nem falar para a pastora Fernanda, porque eu estava do lado dela e eu vi. Mas o berreiro que ela aprontou naquele beneficência ali, irmãos. Não dói para nós, né? Para os homens. Mas eu quero perguntar para as duas mães que estão aqui: valeu a pena aquela dor? Sem titubear, hein? Sim. Ou seja, teve dor, mas tinha um propósito por trás daquela dor, valeu a pena. A Lúcia, 4. Pastora Fernanda, 1. E vai ficar acho que no 1, tá? E as mamães que estão assistindo a gente, valeu a pena a dor que você sentiu no dia do parto? Independente se foi parto normal, se foi a cesariana, é dor, tem a dor. Mas agora eu quero fazer uma outra pergunta para aquelas mesmas que responderam que vale a pena a dor do parto, se elas gostariam de sentir essa dor só por sentir, falar, estou com saudade daquela dor, vou sentir de novo. Com certeza, passar por uma dor só por passar não é a vontade de ninguém. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amado, você que está aqui agora, conectado comigo, você que está aqui na igreja, você que está participando dessa reunião, que você possa abrir o seu coração para entender que a dor, ela é invariavelmente com um propósito. Ela tem um propósito. Por detrás daquela dor, por detrás daquele sofrimento, por detrás daquele obstáculo vai existir um propósito. E eu e você precisamos ter a nossa mente renovada para enxergar o propósito dessa dor. Você pode simplesmente sofrer, porque, irmãos, obstáculos todos nós vamos atravessar, isso é fato. Mas você pode simplesmente sofrer diante da adversidade, diante do problema, ou você pode lucrar, retirar pedras preciosas daquela dor. Você pode tirar frutos daquela dor. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Enxergar o lado positivo. Parece até uma frase assim de efeito, mas amados, nós precisamos dessa capacidade de enxergar o lado positivo para superar. Você só supera uma dor ou dificuldade, obstáculo no seu relacionamento conjugal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, nas frustrações que você atravessa, nas adversidades que vão surgindo, que agridem o seu físico, a sua mente, o seu bolso. Mas se você parar para analisar, sempre vai haver um propósito, e é isso que eu quero te despertar nessa noite, para que você aprenda a extrair, a usar a sua dor, canalizar aquele sofrimento para algo maior. Foi o que José fez. Ele canalizou toda aquela dificuldade para se tornar o maior governante do Egito. E o que nós fazemos? Simplesmente sofremos a dor, choramos, muitos murmuram, reclamam,
Mas não é esse o propósito de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Versículo 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Paulo está assumindo aqui: olha, eu atravessei uma tribulação e não vou esconder de vocês, mas essa tribulação, em um dado momento, foi tão difícil de suportar que a gente chegou a perder a esperança, mas nós continuamos crendo que Deus nos livra e vai nos livrar de todas que surgirem. Então a primeira coisa que você pode colocar de benefício dentro da sua dor, ou como usar a dor de maneira positiva, use a sua dor para aproximar a sua vida da presença de Deus. Lembrando, inevitavelmente nós vamos atravessar por dores, mas que essas dores das quais você vai atravessar, elas possam te colocar mais perto de Deus, elas possam te colocar mais próximo do Senhor. Então use 5 maneiras aqui, eu quero falar 5 maneiras para você usar a sua dor, usar a sua tribulação, a sua adversidade. E a primeira delas: use a sua adversidade, a sua tribulação, a dor que você está atravessando. Não vamos chamar de sua dor, nem de sua tribulação, vamos dizer a dor que você está atravessando, ou a tribulação que você está atravessando, que você possa usar ela para se aproximar mais de Deus. Como Paulo, aqui mesmo em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, e diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 7, 9: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de alguma forma foram prejudicados por nossa causa. Paulo está dizendo: essa tristeza, ela não é motivo de alegria para mim, mas eu me alegro pelo que ela gerou. Ela gerou arrependimento. A dificuldade que vocês atravessaram colocou vocês em rota de colisão com a presença de Deus. Amém? Então, o contratempo, o obstáculo que você está atravessando, ressignifique ele para que seja um despertar do seu relacionamento com Deus. Amém? Que você se aproxime de Deus, não fuja de Deus na hora da dor, corra para Ele. Corra para Deus. De que maneira, pastor, eu vou correr para o Senhor? Você está atravessando um momento de dor? Diga para Ele, fale, descarregue. Você não precisa reprimir a dor, você não precisa esconder, mas diante de Deus você pode revelar, você pode falar e dizer: Senhor, está difícil aqui, estou num momento complicado, estou em adversidade.
E à medida em que você vai liberando o seu coração diante de Deus, na verdade o seu coração já vai ao mesmo tempo recebendo cura, e a tua mente se fortalecendo por você estar na presença de Deus. Estão entendendo isso, amados? Estão entendendo isso, você em casa? Use a sua dor para se aproximar de Deus. Segundo, use a sua dor para se aproximar dos outros. Não permita que a dor que você está atravessando o isole, coloque você longe das pessoas, mas que através da dor você possa se conectar às pessoas. Que você possa, nesse momento de dificuldade, entender que muitas das adversidades que atravessamos é permissão de Deus para que a gente entenda que somos frágeis, e essa dor empurra o nosso orgulho para longe. Aquele que acha que é super poderoso, ele vai entender quem ele é de fato. E quem ele é? Um ser humano. Humano vem de humus. Humus, terra. Ou seja, nós somos da terra, nós somos o pó da terra, nós somos a poeira. Todos nós. E a sua dor vai quebrar você e colocar você em igualdade àquele que está do seu lado. De repente é até a sua esposa que está do seu lado. Você sempre julgou ela mais frágil. Ou é o seu marido, é o seu filho, ou são até os seus pais, que você de alguma forma utilizava a dor para se distanciar, mas que ela possa te conectar, ela possa te aproximar, mesmo que seja para um pedido de ajuda. E aí é necessário vencer o orgulho por isso. Um pedido de socorro. E uma vez com o seu coração conectado em Deus, na presença de Deus, e agora curado, você pode ser essa pessoa que vai estender a mão. Estão entendendo? E quando eu estiver diante de uma pessoa que está atravessando um momento de dor, você só precisa dar o seu ombro. Algumas pessoas têm próximos aí a eles, pessoas atravessando momentos terríveis, de perdas, de obstáculos, de dificuldades, e às vezes nós ficamos assim, mas o que eu vou falar? O que eu vou dizer para essa pessoa? O que eu vou fazer por essa pessoa? De repente você não precisa dizer nada, você não precisa fazer nada, você só precisa estar ali. Está entendendo? Você só precisa estar presente. E quando a dor chega até nós, e a palavra de Deus diz isso em Eclesiastes: melhor é serem dois do que um. Que você possa aprender a se conectar às pessoas, mesmo num tempo como esse, onde nós não podemos muitas vezes olhar no olho, mas que você possa se aproximar através dos recursos que você tem. Mande mensagem para os seus amigos, mande mensagem para as pessoas que são próximos a você, mas estão distantes no momento. E que a sua dor empurre você para Deus, mas que empurre você também para próximo das pessoas. Amém? Terceiro, use a sua dor para se parecer mais com Jesus. Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5,
Verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 virtudes do fruto do Espírito, e nós vamos encontrar todas elas em Jesus. Jesus, ele tinha o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade e todos os outros que são considerados juntos o fruto do Espírito. E eu quero dizer uma coisa para você, amado. Como é que eu faço, pastor, para adquirir isso aqui? Eu quero dizer algo para você. Para você adquirir cada uma dessas virtudes do fruto do Espírito, você vai precisar estar diante do oposto. Para você adquirir paciência, é muito provável que você precise estar diante de obstáculos que vão afrontar a sua paciência, que vão testar a sua paciência. Se a virtude que te falta é o amor, muito provavelmente você vai estar diante de pessoas das quais você em outra situação não amaria, e isso pode estar te causando dor. Então eu estou entendendo que a dor, ela pode ser na verdade um combustível para que você exercite o caráter de Cristo, para que você exercite o fruto do Espírito em você. Se aquela dor que você está atravessando, ela está minando a sua paciência, talvez seja o momento de você aprimorar a sua paciência agora. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Amém? Então, use a sua dor para se aproximar de Deus, para se aproximar das pessoas e para se parecer mais com Jesus. É preciso mudar a maneira de pensar a dor. E o título dessa mensagem é Repensando a Dor. Repense a dor. Ela não é só para te fazer sofrer, irmão. Pelo contrário, ela é para te melhorar. É para te colocar mais perto de Deus. É para te colocar mais perto das pessoas. É para te fazer parecer mais com Jesus. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 20, verso 30. Provérbios capítulo 20, verso 30. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Olha isso. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Ou seja, aquele momento em que você foi golpeado, na verdade está sendo eliminado o mal de você. É o que diz Provérbios. Então talvez aquele momento de dor, aquela dificuldade que você está atravessando, é para te apurar. Como é que o ouro é purificado? Quando ele passa pelo fogo. Então canalize a dor que você está atravessando, o contratempo, o obstáculo, seja lá como você quiser chamar, mas que você possa canalizar esse instante de adversidade para se aproximar de Deus, se aproximar das pessoas e se parecer mais com Jesus. E quarto, use a sua dor para servir os outros. Use a sua dor para abençoar pessoas. Olha quanto propósito que há por trás de um momento difícil que você pode estar ou já ter atravessado. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Olha o que diz:
até o verso 6. Vamos ler o 3, né? Que aí vai dar sentido. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, e que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Irmãos, olha só o que Paulo acaba de declarar, ou seja, se eu estou sofrendo é porque eu vou receber consolo, e uma vez recebendo consolo é porque eu vou consolar outras pessoas. Uau, tremendo. Você precisa mudar o foco urgentemente, parar de olhar para a sua dor, para olhar para a dor do outro. E à medida que eu olho para a dor do outro, não é que eu vou esquecer da minha dor, mas eu vou estar superando a minha dor através da presença de Deus, porque quando eu estendo a mão, eu estou cumprindo aquilo que Deus deseja. E quando eu cuido de alguém, Deus está cuidando de mim. Aleluia. Você pode escrever isso aí nos comentários. Você pode guardar isso no seu coração. Quando eu cuido de alguém, Deus está cuidando de mim. Quando eu consolo alguém, Deus está me consolando. Talvez alguém que está assistindo aí, participando com a gente do culto, já tenha passado por essa experiência. Você que precisa, e aqui eu não estou com objetivo nenhum de te comover, mas a posição que eu ocupo como pastor, muitas vezes é isso. E eu posso, por experiência, dizer para você que em muitos momentos eu precisava de consolação e saí da minha casa para consolar. Mas quando eu voltava, o meu coração já havia sido consolado pelo próprio Deus. Uau, isso é demais. Estão entendendo? Então, a dor, o sofrimento não é só um acidente da vida, uma coisa que você está passando e é aleatório. Não, existe um propósito por trás. E qual é esse propósito? O propósito de te aproximar de Deus, de te conectar a pessoas, de te fazer parecer com Cristo e permitir que você possa usar, abençoar e servir pessoas. Estão entendendo? Quando eu cuido de alguém, Deus cuida de mim. Amém? Glória a Deus. E eu quero dizer mais uma coisa para o seu coração: Jesus não quer desperdiçar sua dor. A dor de Jesus foi desperdiçada? Não. Ele sofreu, mas há um fruto do seu penoso trabalho, que eu posso ver aqui, ó, pessoas, esse ambiente, a Lúcia, o João, o Isaac, a pastora, você que está aí me assistindo, você que está ouvindo essa ministração, você é um fruto daquilo que Jesus sofreu lá atrás. E da mesma forma, se você está sofrendo hoje, esse sofrimento vai ser útil nas mãos do Senhor. Deus vai usar isso aí para que você cure outras pessoas. Então, onde começa tudo isso? Começa aqui atrás. Quando a minha mente é renovada, quando eu repenso a dor. Ou seja, eu não estou passando isso aqui só por passar. Eu estou passando isso aqui primeiro para me aproximar de Deus, depois para me aproximar de pessoas, e depois para me parecer com Cristo, e agora para eu servir pessoas. E quinto, use a dor para testemunhar para o mundo inteiro.
para que você possa declarar para todo mundo, não a sua dor, mas o que ela gerou em você. Amados, o mundo inteiro soube que um hebreu, que havia sido vendido como escravo pelos seus irmãos, jogado dentro de um poço, dado como morto, chegou como escravo nas terras do Egito. Irmãos, havia a categoria dos líderes dos faraós, a categoria dos nobres, a categoria do povo e os escravos. Qual é o nível que José chegou no Egito? Ele chegou como nobre, ele chegou como governante, ele chegou como uma pessoa do povo livre. Ele chegou como escravo. E olha de onde Deus tirou ele. Aquela dor que ele atravessou, aquele momento, aquela dificuldade, foi gerando no coração dele força, capacidade. Eram degraus dos quais ele começou a subir. E uma vez subindo e entendendo, repensando o propósito da dor. Por que tudo isso aconteceu comigo? Por que os meus irmãos me venderam? Por que eu estou preso aqui injustamente? Por que eu estou sendo acusado disso, daquilo? Ele não questionou em nenhum momento, mas quando ele se assentou no trono, ele entendeu: foi para isso que Deus me tirou lá do meu povo e me trouxe à frente, para que ninguém passasse fome, porque as pessoas estavam passando fome. E José entendeu que ele era parte de um projeto maior. Você é parte de um projeto maior, e por isso a sua dor, ela não é em vão. E quinto, ela é para testemunhar. Abra sua Bíblia aí no livro de Filipenses capítulo 1, verso 12. Filipenses capítulo 1, verso 12. É isso mesmo? Olha o que diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Irmãos, Paulo escreveu essa carta aqui. Faça uma análise. Paulo escreveu 14 livros do Novo Testamento de 27. Quem é bom de conta aí já sabe, né? Né, Lucas? 27 ou 14 dividido por 27 vai dar 0,50 alguma coisa. Nossa, pastor é bom de matemática. Não, eu fiz em casa essa conta. Dá 50%. Paulo escreveu a metade do Novo Testamento. Vocês têm noção disso aí? Corresponde a 1/5 da Bíblia. Essa Bíblia que você tem aí na sua casa, essa que você carrega no celular, essa que você tem aí, essa que eu tenho aqui, ó, 1/5 dela foi escrito por Paulo. Quem foi o homem que mais escreveu no Novo Testamento? Paulo. E quem foi o homem que mais foi preso? Paulo. Então aquela prisão de Paulo, os líderes religiosos, as pessoas da época estavam pensando assim: nós estamos prendendo ele, impedindo ele de pregar. Sabe o que Paulo fazia dentro da prisão? Escrevia. E a proporção do que ele escreveu foi na proporção do que ele foi preso. Se ele tivesse sido muito mais preso, muito mais coisa ele teria escrito também. E aquilo que era para ser um problema, uma dificuldade, uma adversidade, uma dor, se tornou uma ferramenta para ele divulgar e proclamar o Evangelho. E que você possa
canalizar a sua dor, ressignificar a sua dor, para que ela, ao invés de te destruir, e te matar, e te abater, te deprimir, que ela possa se tornar um testemunho nos seus lábios daquilo que Deus está fazendo na sua vida. É a sua mensagem. Existe uma mensagem da palavra de Deus que passa pela sua vida. E sabe o que as pessoas querem ouvir, Lúcia? A sua mensagem. As pessoas que você convive, elas não querem ouvir a minha mensagem, elas querem ouvir a sua mensagem. Você que está me assistindo, você que está participando dessa reunião, você que chegou aqui porque alguém te mandou um link, você decidiu clicar, fala, deixa eu clicar, a pessoa todo domingo me manda, hoje eu vou. Eu quero que você saiba que a sua dor, a dificuldade com que você tem se envolvido ou atravessado e de alguma maneira superado, ela é um propósito de Deus para que a mensagem do seu coração se torne viva. A dor que você supera se transforma em experiência. Quer a prova disso? Jó disse o seguinte: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Que você possa repensar a dor, a dificuldade, a tribulação, o contratempo, aquilo que você quiser chamar, o obstáculo. Que você possa repensar a adversidade. Não que você vai agora esfregar as mãos por um problema, né? Não pode ver um problema que, eu quero entrar nesse problema. Tem gente que é assim, né? Arruma um problema facinho para a cabeça, qualquer... Tá tudo certo com a vida, a pessoa gosta de arrumar problema. Não estou dizendo que você tem que esfregar as mãos para poder, eu quero problema. Não é isso. Não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se por alguma razão você estiver atravessando um sofrimento, saiba que isso é para te fortalecer, para te aproximar de Deus, aproximar das pessoas, fazer você se parecer mais com Cristo, para que você possa servir os outros e testemunhar. Adoração, comunhão, discipulado, serviço, ministério e por último, testemunho. Entenderam? Faz assim no dedo da mão que facilita para você guardar. Se aproximar de Deus, adoração. Se aproximar das pessoas, comunhão. Se parecer com Cristo é o discipulado, é você se tornar um discípulo de Jesus, parecido com Ele. Servir as pessoas é o ministério, é aquilo que você exerce, é o seu serviço. E o quinto, o testemunho, que é quando você está agora transmitindo às pessoas e falando da sua experiência, testemunhando. E muitas pessoas vão se achegar a Jesus por causa da mensagem que você vai falar, da mensagem que você vai escrever, mandar, digitar, postar, não importa. Amém? E para encerrar, eu quero ler aqui o texto que é um dos textos que sempre me impacta quando eu passo por ele. Eu não poderia deixar de ler, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. E eu quero encerrar lendo esse texto. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém?